as pessoas. Olá, gente. Boa tarde, gente. Hoje é o dia da nossa live sobre MOB, né? Sobre o método de ovulação Billings. Boa tarde. Meu assistente está aqui colocando. Faça sua inscrição no link. Boa tarde, Messia, Dabil. Ok, obrigada, meu amor. Vou entrando aí, gente, deixar entrar mais um pessoal pra gente poder dar início à live. Tem muita coisa boa, tá? Boa tarde, Daniela. Muita coisa boa pra nossa live. Vai mexer um pouquinho na cabeça de vocês para vocês buscarem conhecer mais sobre o assunto, né? Vão entrando aí, gente. Olha, gente, compartilha aí, manda o aviãozinho aí, tá? Oi, Nelma. Manda o aviãozinho aí, compartilha a live. A live vai ficar salva, tá? Vamos entrando. Reinaldo, de Teresina. Grupo de oração Monte Sinai, Reinaldo. Saudade de pregar aí. Saudades mesmo. Vai ficar salva, viu, Nelma? É um assunto muito bom, então vou deixar salva aqui no canal, tá? Depois eu compartilho o link pra vocês. Canal, não falei outra coisa. Vamos lá, gente. Esperar só mais um pouquinho e eu começo, tá? Esperar só mais um pouquinho. Pois é, Mércia, pois hoje você vai entender um pouco melhor sobre o MOB, o método de ovulação Billings, né? Boa tarde, Geisa. Gente, eu peço que vocês fiquem até o final, tá? No final a gente vai fazer um anúncio de uma novidade pra vocês. Não? Não tá gravando. É. Vamos lá. Então, gente, eu vou dar início, tá bom? Já tem 16 pessoas aqui. Eu vou dar início. Obrigada, Nelma. Olha, gente, eu coloquei aqui no computador e aí eu vou estar virando. Ah, bom, como é que vira aqui? Ah, tá. Vou estar virando a tela, ó, para mostrar a vocês algumas coisinhas que eu quero mostrar no computador, tá bom? Fica legal assim, dá pra ver, né? Tem algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar. O MOB, né? Método de ovulação Billings. Então, o que é o MOB, né? O MOB é um método, né, natural de planejamento familiar. Planejamento familiar, né, no caso, como ter uma paternidade responsável, né? E aí é um método natural, onde ele pode ser usado tanto para espaçar gestações, como ele pode ser usado para os casais que querem engravidar. Porque é um método que consiste no conhecimento do ciclo reprodutor feminino, né? E ao reconhecer o ciclo reprodutor feminino, a mulher vai conseguir identificar os dias em que ela está fértil, né? Os dias férteis e os dias não férteis. Para vocês terem uma noção, no ciclo de 28 a 31 dias, geralmente os ciclos são de 28 dias,
a mulher só tem em média 7 dias de fertilidade. Só tem 7 dias no mês inteiro que a mulher pode ter uma gestação, né? Tem um Dr. Felipe Duarte, eu peço até que vocês sigam, é um médico ginecologista católico, que ele enfatiza muito sobre os métodos naturais, né? Inclusive, ele tem um curso sobre isso, um curso bem barato, super acessível e de linguagem também muito acessível. E aí ele fala, por que tomar um comprimido os 30 dias do mês se a mulher tem apenas 7 dias de fertilidade? E nós sabemos todos os efeitos colaterais, né, que o contraceptivo pode trazer. O contraceptivo hormonal pode trazer para a mulher, né? Então, o método Billings, ele é totalmente natural, consiste apenas no conhecimento do corpo do ciclo reprodutor. Tem 99% de eficácia e é totalmente científico, tá? Não é um achismo, não é uma coisa que alguém disse eu vou arriscar, não. Teve muito estudo em cima disso, tudo que é falado é embasado cientificamente, tá bom? Então, vamos lá, seguir adiante. Qual a relação do MOB com a Igreja Católica, né? Então, a relação do MOB com a Igreja Católica é uma relação muito direta. Por quê? Ele é um método, não só ele, né, mas a Igreja aprova os métodos naturais, e ele é um método mais falado, inclusive ensinado na Igreja, né? Inclusive, o curso que eu faço é pela Canção Nova, o curso de instrutora do método Billings, né? Então, a Igreja Católica permite o uso desse método, né, para planejar as gravidez, visto que a Igreja orienta os casais a ter uma paternidade responsável, certo? Mas na frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão do amor conjugal nesse quesito. A Maria está dizendo que a internet está fraca, gente. Me dá um retorno aí se vocês estão conseguindo assistir bem, tá? Então, a igreja, como nós sabemos, eu acho que algumas pessoas não sabem, a igreja não é a favor dos métodos contraceptivos hormonais, né? Métodos de barreira, não é a favor. Por duas questões. Pela questão dos métodos de poder provocar um aborto, né? Mais para frente eu vou explicar um pouco para vocês disso, como também pelo risco que traz para a saúde da mulher e também pela questão da natalidade, todo aquele complexo de controle de natalidade que a igreja não aprova, certo? Então, porque levou a sociedade a deixar de ter filhos por meios egoístas e não por razões certas, né? Por razões que realmente requeram um espaçamento de uma gestação, tá bom? Então, o método Billings é um método aprovado pela Igreja Católica, inclusive orientado pela Igreja, tá bom? Então, olha, eu vou aqui mais um slide. A relação do MOB, né, com a abertura à vida e o amor conjugal. Olha, gente, na encíclica do Papa... Qual é o Papa? Paulo VI, o Humanae Vitae, ele vai especificar, ele vai destrinchar tudo sobre o amor conjugal. Isso você acha a encíclica facilmente no Google, é só colocar assim, tá bom? No site do Vaticano, joga no Google que aparece. E aí, vocês podem inscrever no canal do Telegram, tá bom, gente? Da gente que a gente manda lá os links, tá? E aí, gente, o que é que acontece? O amor conjugal, ele vai ser descrito lá, que ele é um amor livre, total, fiel e fecundo. E aí ele vai destrinchar, né, que não é o caso da live aqui, as características de cada uma dessas características do amor conjugal. E a última, fecundo, né, que é a questão dos filhos. É o amor que transborda, é o amor que não consegue guardar para si, não consegue ficar só em si, transborda. Que forma é essa de transbordar? Gerar vida, gerar filhos. Então,
nós temos duas dimensões do amor conjugal. É a dimensão unitiva e procriativa. A dimensão unitiva da relação sexual conjugal é aquela onde o casal ele tem uma cumplicidade, ele tem uma entrega, ele tem o prazer, né? E aquilo tudo faz parte da intimidade do casal e é necessária. E a procriativa é o quê? É aquilo que aquela relação sexual está aberta à vida, né? Que a procriação não seja um problema para aquele casal. Então, quando uma relação sexual de um casal foge disso, quando ela só tem apenas uma dessas dimensões, ela não condiz com a natureza, não condiz com Deus, não condiz com os planos de Deus para o matrimônio. Então, se ela é apenas unitiva, ela está buscando apenas o prazer, né, a intimidade. Quando ela é unitiva, ela olha apenas para si, né? Ela não consegue gerar, não consegue transbordar. E ela também não pode ser apenas procriativa. Como assim, Eda? Por exemplo, casais que estão tentando engravidar e não conseguem. Eles podem chegar a um estágio em que façam relação sexual apenas pelo desejo de engravidar. Não levam em conta a questão unitiva, a intimidade, a entrega e pensam apenas, né, na procriação, em engravidar. Eu quero engravidar a todo custo, entendeu? Então, gente, para haver uma comunhão, para haver uma felicidade, né, no casal, uma felicidade duradoura, como diz na encíclica do Papa, é necessário que o casal obedeça esses dois princípios, essas duas dimensões. Uma honra, Hugo Júnior, ter você aqui na minha live. As duas dimensões, unitiva e procriativa, tá bom? E ainda você não ia falar de MOB, porque você está falando disso tudo. Por quê, gente? Porque o MOB, o método de ovulação Billings, ele não é um método contraceptivo, tá? Ele não é um método para você simplesmente não engravidar. A igreja não o orienta a ser usado dessa maneira, tá bom? Porque se você usá-lo apenas com o intuito de não engravidar, né, você está usando apenas o menos pior dos métodos contraceptivos, certo? Então, se você pensar, vou usar o MOB porque é natural, não faz mal a mim, tudo, só que você ainda tem aquela concepção errada, ainda fechada à vida, né, da questão dos filhos e tudo mais. Então, todo o curso mesmo que a gente faz da instrutora de Billings, eles falam primeiro dessa dimensão, de tudo isso, do amor conjugal, da relação da igreja com o método, antes de ensinar o próprio método em si, tá bom? Então, vamos passar adiante. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês motivos para você viver o MOB, né? Eu vou dar o zoom aqui, ó. Então, quais são os motivos? 8 motivos para você viver o MOB. 1, ele é gratuito. Você não vai gastar. Amor, deixa. Meu assistente aqui me ajuda. Olha, ele é gratuito, porque é um método em que consiste em a mulher conhecer o seu ciclo, né? E não fala apenas da mulher. É um método do casal. Não é um método em que a mulher faça sozinha. É um método do casal. Possui 99% de eficácia. Esse 1%, gente, é por quê? Porque nem todo mundo, né, segue adequadamente como deve ser seguido. Então, pode haver falha na forma da pessoa fazer o método. Mas cientificamente comprovado, 99% de eficácia. Muito mais do que outros métodos contraceptivos, que no caso o MOB não se encaixa, né? É cientificamente comprovado, como eu já falei, o Dr. Billings, né, que foi quem começou o estudo sobre esse método, mantém a fertilidade intacta. Por quê? Como assim mantém a fertilidade intacta? Nós sabemos que mulheres que usam anticoncepcionais por muito tempo, elas podem influenciar na fertilidade, gerando uma infertilidade. No tanto que algumas mulheres, quando param de tomar
contraceptivo, ela precisa demorar um pouco até seu corpo se adaptar, se reordenar para poder voltar à sua fertilidade. No tanto que quem usa contraceptivo hormonal não consegue identificar as sensações que nós vamos falar aqui do método, né, que faz usar esse método. Porque a mulher há uma ausência de hormônio. Aquele comprimido inibe as estimulações hormonais da mulher. Então, a mulher não vai ter manifestação em que ela possa sentir mudanças no seu corpo, tá bom? Mantém fertilidade intacta, né? Não tem contraindicação. Vocês já ouviram falar muito daquele método da tabelinha, né? Que não é esse aqui, tá bom? Aquele método da tabelinha, ele é um método em que só pode ser usado mulheres que têm o ciclo regular. Nesse caso aqui, não. Mulher com ciclos regulares ou não, ela pode fazer o MOB. Inclusive, até depois do parto, no puerpério, que é o momento onde a mulher tem mais, né, uma dancinha hormonal, até nessa fase é possível ser usado, tá bom? Puerpério é quando a mulher tem o bebê, né? 45 dias. Aí eu vou voltar aqui para vocês. É natural, como eu já disse, olha, é natural. E aí, gente, vai respondendo aí, vocês estão gostando da live? Vão comentando aí. É natural, favorece a harmonia conjugal. Por que favorece a harmonia conjugal? Vocês vão ver mais para frente quando eu for explicar. Como eu disse para vocês, não existe um instrutor acompanhar a mulher que faz o método Billings. O instrutor acompanha o casal que faz o método Billings. É um método que deve ser feito a dois. Não é apenas a mulher identificar, a mulher saber os seus dias férteis ou não. É o casal. Até porque vai ter que ter a cooperação dos dois, tá bom? E aí, vamos voltar aqui, ó. Favorece a harmonia conjugal, monitora a saúde reprodutiva da mulher. Gente, a mulher é sensacional quando você descobre, quando você conhece o seu ciclo. Então, esse método permite a mulher se conhecer. Gente, isso é incrível, né? Então, a mulher vai se conhecer e ela pode ali identificar possíveis patologias, possíveis doenças que ela não sabia que tinha. Por quê? Não estou sentindo tal sensação está ligada a tal hormônio, então você pode estar tendo problema nesse hormônio. E aí a mulher é encaminhada para um médico, né, para o ginecologista, para poder investigar melhor essas alterações, tá bom? Aí, a Júlia falando aqui, eu pensava que o MOB era método de tabelinha. Não, não é, viu? A tabelinha é outro método, não é muito divulgado pela igreja. Na verdade, não é divulgado pela igreja, é um método mais complicado de fazer, tá? Particularmente, eu não gosto. Olha, aí aqui a gente tem... pronto, então... O 8, né? Aqui são 8 benefícios de usar o MOB, ok? 8 significa infinito? Ai, ai. Olha, gente, agora eu vou falar pra vocês uma partezinha que pode ser mais complicada, tá? Eu vou explicar pra vocês sobre os hormônios e todas as alterações que ocorrem no útero, na região reprodutora da mulher, tá bom? Aí eu peço que vocês prestem bem atenção, tá? Que eu vou fazer da forma mais simples possível que vocês possam entender, viu? Vou tentar não usar muitos termos técnicos. Beber um pouquinho de água aqui. Lavei meu cabelo, tá todo... Olha, eu vou mostrar aqui no computador, tá? E vou falando, mostrando aqui no computador, tá bom? Futuramente a gente pode estar marcando até por outras plataformas em que a gente possa estar compartilhando o material de forma melhor, tá? Olha, vocês estão conseguindo enxergar? Responde aí pra mim, ó. Vocês estão conseguindo ver esse desenho? Tá conseguindo ler aí? Olha, aqui nós temos todo o que acontece no ciclo
reprodutor feminino, tá bom? Aqui nós temos a parte da menstruação, a fase proliferativa e a fase folicular. O que é isso, Ida? Vou explicar aqui mais ou menos para vocês entenderem a dança dos hormônios que ocorre na mulher para que haja a ovulação. Tá bom, gente? É perfeito, isso é perfeito. Aí, ó, gente, vamos lá. Aqui nós temos os hormônios que interferem no ciclo reprodutor feminino. Quais são esses hormônios? O FSH, que é o chamado hormônio folículo estimulante, é o hormônio que vai preparar isso aqui, ó, o folículo dentro do óvulo, vai preparar, vai amadurecer o folículo até que ele seja, como eu posso dizer, liberado, tá? Então, o folículo estimulante, o hormônio FSH, é o que vai produzir, vai estar amadurecendo esse folículo, tá? O LH é o responsável, é o hormônio luteinizante, é o hormônio responsável pela ovulação. Ele vai fazer esse rompimento e liberar o óvulo, ok? Entendendo, gente? Tá entendendo aí? Aqui nós temos dois hormônios que muita gente já ouviu falar. São os hormônios presentes nos ovários femininos, tá? Nos ovários. Se é ovário é feminino, né, gente? Pelo amor de Deus. O estrogênio e a progesterona. Então, vai ter alguns momentos no ciclo da mulher em que o estrogênio vai estar embaixo, a progesterona vai estar em cima, o FSH vai estar abaixo, o LH vai estar em cima. É uma verdadeira dança hormonal. E cada momento desse, a mulher vai sentir algo. Ela vai ter uma sensação, porque o Billings é exatamente isso. A mulher reconhecer por sensações em que fase do ciclo ela vai estar, tá bom? Então, ó, aqui é o momento da menstruação. Na menstruação, os hormônios estão todos baixos, tá? Todos os hormônios estão em níveis baixos. Por quê? O endométrio, que é o endométrio, é o tecido que forma o útero, ele está descamando, né? Está liberando, né, o que a gente vê como a menstruação. Aqui, ó, quando vai passando o tempo, né, da menstruação, começa a haver uma alteração. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma linhazinha subindo. Essa linha que está subindo aqui é o estrogênio. Então, depois da menstruação, alguns dias depois, o estrogênio ele começa a se manifestar. Ele vai subindo, né? Então, ele vai fazendo com que o endométrio se torne mais proliferativo, como se fosse mais espesso, né? Como se aumentasse o tamanho do endométrio, tá bom? Preparando esse endométrio para uma possível gestação futura, tá? Então, a mulher, quando isso aqui, o estrogênio começar a aumentar, a mulher vai começar a ter uma sensação diferente, entendeu? Porque a mulher vai ter sensações de dias estar seca, dias estar úmida, né? Vocês podem até começar a pensar, será que eu sei? Será que eu já senti isso, né? Então, o estrogênio começa a aumentar, né? Aqui, ó, nessa etapa aqui, o folículo estimulante, ó, tem uma pequena elevação, isso quer dizer que o folículo já está pronto para ser liberado. E aqui, ó, nesse rosinha aqui, nós temos um pico bem maior. Quem é esse? O hormônio luteinizante. Nesse momento, houve o quê? A ovulação, certo? Então, o óvulo foi liberado nas trompas e está esperando o espermatozoide ou não para ser fecundado, tá bom? Tá vendo aqui que depois da ovulação, o que é que acontece com o estrogênio? O estrogênio cai, né? Ó, ele tem uma queda. Qual é o hormônio que vai se manifestar agora após a ovulação? É a progesterona. Por que a progesterona? Porque a progesterona é quem prepara o útero para fixar o embrião, o óvulo fecundado, tá bom? Por isso que, veja só, um parênteses que eu vou abrir nessa parte aqui. A igreja é contra contraceptivos hormonais porque há uma possibilidade de um contraceptivo gerar um aborto. Como assim, Ieda? Prestem bem atenção no que eu vou dizer, tá bom? Porque, ó, nessa fase aqui,
As pílulas que têm hormônios combinados, que tem estrogênio e progesterona junto, o que é que elas vão fazer? Elas vão inibir toda essa dança aqui, certo? O que pode haver, como a gente sabe, abortos ocultos, isso. Como a gente sabe, nenhum método é 100% eficaz, né? Então, pode ser que você chegue a ovular. Por quê? A pílula é para evitar você ovular, certo? Mas pode ser que a pílula pode ser que ela não funcione e você chegue a ovular. Então, as empresas farmacêuticas, sabendo disso, que isso pode acontecer, elas botam um outro hormônio, no caso o estrogênio, para que, se a mulher ovular mesmo tomando a pílula e esse óvulo for fecundado, ele não vai conseguir se fixar no útero. Por quê? Nesse momento aqui que era para a progesterona estar alta, na verdade quem vai estar alta é o estrogênio, devido ao hormônio da pílula. Então, o óvulo que foi fecundado não vai conseguir se fixar no útero. Se ele não consegue se fixar no útero, ele não vai conseguir se desenvolver e vai ser expelido. Para a igreja, como para a igreja é vida desde a fecundação, isso se torna um aborto, tá? Então, isso é só um parênteses que eu abri aqui para vocês entenderem o porquê que a igreja não é a favor de contraceptivos e nunca vai ser, tá bom? Nem se esquentam com isso, nunca vai ser. Aqui, ó, pronto, vamos voltar aqui ao método Billings, tá bom? Aqui eu tenho uma queda do estrogênio e uma elevação da progesterona. Por quê? Se esse óvulo for fecundado, o útero precisa estar preparado para receber esse embrião e ele desenvolver, tá bom? Se aqui, ó, no final, o óvulo não foi fecundado, não houve uma gestação, então todos os hormônios vão cair, tá vendo? Tá tudo baixo aqui e vai acontecer o que novamente? Uma menstruação, ok? Então, gente, me dá um retorno aí. Vocês entenderam bem essa parte? Para eu poder seguir e entrar no método Billings mesmo? Respondam aí, vocês entenderam essa parte do hormônio? Deu pelo menos assim para dar uma limpada aí na mente de vocês? Sim, entendeu, amor? E aí, mulheres, respondam para mim, vocês entenderam? Olha, a Júlia disse que sim. A explicação foi boa, não foi muito rápida, não? Maria disse que sim, sim. Pronto, eu vou seguir adiante aqui falando do método Billings em si, como ele é feito, tá bom, gente? Olha, vocês estão vendo essa tabelinha aqui, eu vou ficar aproximando em etapas, tá? Porque não dá para colocar toda. Olha. Pronto, vamos lá. Gente, o método de ovulação Billings, ele consiste em a mulher anotar as sensações que ela está sentindo, tá bom? É o que ela sente e o que ela vê, certo? De acordo com essas sensações, nós vamos conseguir identificar em que parte do nosso ciclo nós vamos estar, tá bom? Qual hormônio que está agindo nessa parte do ciclo de acordo com essa sensação que eu estou sentindo. Porque o corpo, ele vai dar sinais de quais hormônios estão agindo naquele momento, tá bom? Então, o corpo da mulher, ela vai dar sinais de quando ela está fértil, de quando ela está infértil, tá bom? Olha, aqui, ó, esse gráficozinho, ele é passado para as mulheres, né, que queiram fazer o método. Aqui, ó, aqui é o período menstrual. No período menstrual, você pode fazer esse jogo de cores, né? Você pode pintar aqui de vermelho ou fazer uma bolinha preta fechada, certo? E aqui embaixo, a mulher vai descrever a sensação que ela está sentindo. Ela está molhada, mas está no período menstrual, tá vendo? Depois, mais para frente, eu vou explicar a vocês como é a questão das regras das relações sexuais de acordo com os períodos, tá bom? Aqui é quando tem só aquela borra, quando já está no final da menstruação, tá certo? Então, ela coloca aqui, ó, sensação de molhada e apenas manchas, né? Então, é o que ela está sentindo e o que ela está vendo. Aqui, ó, essa partezinha amarela aqui
ela é o que a gente chama de PBI, padrão básico de infertilidade. Esse padrão invariável, né, esse padrão básico de infertilidade, ele ocorre após a menstruação, tá bom? Após a menstruação e antes do período fértil. A mulher pode ter sensação de úmida e pegajosa, ou ela pode ter a sensação de seca sem ver nada, tá? E aqui, gente, aqui no caso, ó, o amarelo, esse sinalzinho de igual, significa que é úmida, pegajosa, tá? Ela tem um muco pegajoso. Ou, se ela estiver seca, se sentindo seca, aqui é a corzinha verde e o símbolo é um tracinho assim na vertical, tá bom? Então, gente, nesse período aqui, esse muco espesso, esse muco pegajoso, ele não permite que os espermatozoides sobrevivam, certo? Nesse momento, há um aumento do estrogênio, né, onde está tendo uma proliferação do endométrio. Nesse momento, a região vaginal está muito ácida. Os espermatozoides não vão sobreviver aqui. Então, não tem como ter uma gestação dessa forma, ok? Aqui, vocês estão percebendo aqui, ó, que houve uma mudança. Já não é mais amarelo e o símbolo já não é mais o mesmo. É um símbolozinho de uma bolinha aberta, tá? E aqui na cor branca. O que isso significa? Significa que ela mudou. Ela tinha uma sensação molhada, pegajosa aqui, ó, que ela está escrevendo. Molhada, pegajosa, turvo. É o que ela sente e o que ela vê. Aqui ela já mudou. Está se sentindo molhada, escorregadia e claro. Ela não está vendo mais um muco turvo, está vendo um muco claro. Nem sempre é possível ver, mas a sensação de molhada pegajosa muda para molhada escorregadia, tá bom? Houve essa mudança, quer dizer que ela está entrando no período fértil, tá bom? Esse símbolozinho da bolinha aberta quer dizer que ela está entrando no período fértil, ok? Então, a partir daqui, ó, ela anotou que está se sentindo molhada, escorregadia, molhada, escorregadia, molhada, escorregadia. Tem dias que ela vê muco, tem dias que não, tá? E aqui, ó, vejam só essa parte, que é a parte mais importante, tá? Olha. Aqui, ó, tá vendo esse xizinho? Esse X foi no último dia em que ela teve essa sensação de molhada, escorregadia. Foi o último dia. O que quer dizer isso? Aqui foi o ápice. Ela teve o ápice hormonal, tá bom? E o que foi que aconteceu nesse ápice? O hormônio luteinizante teve o seu pico, o FSH, e o que foi que aconteceu? A ovulação. A ovulação, ela pode acontecer nesse primeiro dia aqui após, ó, o ápice, e pode acontecer até o segundo dia após o ápice. No tanto que, ó, esse xizinho 1, 2, 3 significa que nesses dias aqui ela não pode ter relações sexuais, que eu vou explicar mais pra frente como é a questão das relações, tá? Pronto, gente, nesse terceiro dia aqui acabou o período fértil da mulher. Aqui em diante, ela não tem mais possibilidade de engravidar, tá bom? Então, o período fértil da mulher aqui, ó, nesse ciclo, consistiu em apenas 7 dias, tá bom? Aqui é só a margem de segurança. O óvulo, gente, o óvulo, poucas pessoas sabem, mas o óvulo só sobrevive 24 horas. Se teve a ovulação aqui nesse dia 1, ele só vai durar 24 horas, tá bom? Ele vai morrer. Você só tem 24 horas para poder engravidar, tá bom? E aqui fora desse terceiro dia. Por que terceiro dia? Porque a ovulação pode acontecer no segundo dia. Se acontecer no segundo, tem que dar uma margem de segurança, que é a da vitalidade do óvulo de apenas 24 horas, tá bom? E daqui pra frente, ela pode ter sensações de seca ou molhada. Mas essa sensação de molhada, molhada pegajosa, não é fertilidade mais, tá bom? E aqui, ao final disso aqui, ela vai começar um novo ciclo, né? Que é com outra menstruação. Pronto, gente, vocês entenderam essa parte? Me respondam aí.
porque aí eu tenho que ir para a parte das relações sexuais, né? De explicar como é a regra das relações sexuais. Mexendo aqui meu cabelo. O que é que tem? Vamos respondendo, gente. Vocês entenderam essa parte que eu falei do gráfico? Vocês entenderam que a mulher vai anotar o que ela sente e o que ela vê, e de acordo com o que ela sente e ela vê, ela consegue identificar a sua fertilidade? Gente, eu tô amando essa live. Eu tô adorando fazer isso. Que eu junto a questão da minha profissão com a parte da igreja, né? É perfeito. Então, gente, vamos lá. Ajeitar esse cabelo aqui, tá muito coisado. Olha, agora eu vou para a parte das relações sexuais, tá bom? Quais são as regras das relações, tá? Olha, vamos lá. Quando as relações sexuais estão liberadas e quando não estão liberadas, tá bom? No período menstrual, as relações sexuais não estão liberadas. Ou seja, sem relação sexual no período menstrual. Por que, Ieda? Porque, gente, em algumas situações, não é a regra que aconteça, mas em algumas situações, a mulher pode ir direto do período menstrual para o período fértil, sem passar por esse período aqui, ó, de infertilidade, o PBI, padrão básico de infertilidade, tá bom? Então, gente, por isso que não se pode fazer relação durante a menstruação, porque ela pode esconder um período fértil e pode ter uma possível gestação. A não ser que... eu vou explicar isso aí, amor. E, gente, eu vou explicar aqui pra vocês como é a questão das relações para quem quer espaçar a gestação e para quem quer engravidar, tá bom? Aí aqui, ó, as relações durante o PBI, né, durante o período básico de infertilidade, ela tem que ser em dias alternados e durante a noite. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, apenas à noite. Por quê? Porque, gente, a relação sexual vai influenciar na percepção da mulher. A presença do sêmen, né, vai fazer ela confundir o que seria o começo de um período fértil com apenas a questão da relação sexual, tá bom? Por isso que tem que ser em dias alternados. Um dia tem a relação e o outro dia ela se observa para ver se houve alguma mudança do seu padrão de infertilidade, tá bom? Pronto, quando a mulher identifica essa mudança de molhada, escorregadia ou seca para úmida ou molhada pegajosa ou seca para úmida, escorregadia ou muco claro, ela vai evitar as relações sexuais nesse momento, tá? Por quê? Porque, gente, nesse período aqui, nesse muco aqui, ó, o muco claro é um muco mais fino, é um muco que ele tem mais nutrientes. Como os espermatozoides não sobrevivem nesse muco aqui pegajoso, os espermatozoides sobrevivem até por 5 dias nesse muco claro, nesse muco que é da fertilidade. Por mais que a mulher só ovule aqui, depois do ápice, esses espermatozoides, ó, vão ficar vivos por 5 dias. Então, se ela fez relação sexual aqui, e ela, né, nesse momento aqui, e ela ovulou, se ela fez relação sexual aqui, e ela ovulou aqui, ela ainda pode engravidar, porque ainda pode ter espermatozoides vivos, tá bom? Então, ela passou aqui, ó, está sem relação sexual nesse momento. Aqui foi o último dia de sensação de escorregadia. Depois desse último dia que ela se sentiu escorregadia, molhada, ela vai contar 3 dias, tá bom? Ela não, o casal. 3 dias. 1, 2, 3, tá bom? Até esse terceiro dia sem relação sexual. Por quê? A ovulação pode acontecer no primeiro dia após o ápice. A ovulação pode acontecer no segundo dia após o ápice. Se acontecer aqui, ó, se a mulher, não, eu não vou esperar 3 dias, eu vou fazer a relação nesse terceiro dia aqui. E se a ovulação ocorreu no segundo dia, que pode ocorrer, aí ela pode ainda engravidar. Lembrando que o óvulo só dura 24 horas,
tá bom? Aqui, gente, daqui pra frente, nesse período aqui, as relações sexuais estão liberadas a qualquer hora do dia e todos os dias, tá bom? Daqui pra frente não tem mais nenhum risco de gestação, ok? Então, a qualquer hora, a qualquer momento, o casal pode ter relação sexual. E aí, gente, vocês entenderam? Entenderam? Respondem aí pra mim. Vocês entenderam a parte das relações sexuais? Respondem. Tô igual as professoras. Bora, gente, fala aí. Respondem aí. Vocês entenderam a parte das relações sexuais? Olha, gente, aqui eu estou explanando de uma forma geral. É um assunto em que não dá para se explicar em todos os mínimos detalhes. Vai ficar salva, tá, Silmara? Todos os mínimos detalhes, tá? Até porque é uma coisa bem ampla. Podem surgir dúvidas em vocês, né? Então, gente, eu quis aqui falar da questão da igreja, da questão espiritual que envolve o mob, da questão do mob em si, que não é uma coisa muito complexa, não é uma coisa impossível, qualquer mulher pode fazer, qualquer casal pode fazer, desde que estejam dispostos, né? Então, como vocês viram, tem períodos em que vai ter que não ter relação sexual, né? Tem períodos que vai ser liberado, e isso também, isso é uma coisa que depende do casal. Por isso que eu disse, não existe método Billings para a mulher, é para o casal, ok? Então, gente, era isso que eu tinha pra... Gente, mandem aí as perguntas, se vocês querem fazer alguma pergunta, tá bom? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês mandarem perguntas. Assim como, se eu conseguir respondê-las, estarei aqui à disposição. Manda aí alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiveram aí. Ninguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta, gente. Foi tão esclarecedora assim essa live. Ai, ai. E aí, gente, vocês lembram que eu compartilhei um dia procurando os casais, né? Enfim, eu estou fazendo o curso de instrutora do método Billings, que é algo que precisa ser, não é só porque eu sou enfermeira que eu já posso ser direto, eu preciso ter um curso específico de instrutora do método Billings, certificação e tudo. Então, eu estou fazendo pela Canção Nova, né? E eu vou ter que fazer 6 meses de estágio. Nesses 6 meses eu tenho que estar, no mínimo, com 3 casais, acompanhando esses casais, com supervisão de uma instrutora já formada, para que eu possa, né, me formar como instrutora. E aí, após isso, concluir o estágio, ter a minha certificação, minha carteirinha de instrutora, eu vou poder abrir para mais pessoas, começar de fato a fazer atendimentos, tá bom? E aí, gente... Fala aí, amor. Fazer inscrição, né? Gente, para vocês receberem o material que eu falei da Humana Vitae e outros materiais do método Billings, vocês se inscrevam lá no link da minha bio, tá? É fácil o formulário, é bem pouquinho, você vai botar só os seus dados lá para o meu amor assistente mandar os materiais para vocês. Aí, gente, eu vou mandar, junto com o link junto com a Humana Vitae, eu vou mandar o livro que eu estou lendo sobre abertura à vida. É muito bom, tá? Muito bom, é perfeito, perfeito. Daniela, eu quero. Williane, só agradecer e dizer que temos uma estrutura tão próxima. Que bom. A nossa região aqui é bem carente, né? Gente, e a instrução de método Billings não é obrigado a ser feito presencialmente, tá? É totalmente possível ser feito de forma online. É preciso ter atenção, marcar chamadas de vídeo com o casal, é totalmente possível, tá bom? Não é obrigado a ser presencial, tá? E hoje, como os métodos, como os meios, né,
Hoje, depois da pandemia, tem facilitado muito esse contato, então não será um problema instruir pessoas à distância, tá bom? A Maria diz que o puerpério acabou, está meio perdida. Realmente é assim, Maria. Principalmente quando a mulher não... É assim, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Júlia... Deixa eu responder logo a Maria. Maria, o puerpério, como eu disse pra você, é onde a mulher tem uma dança de hormônios muito grande, né? Tem influências psicológicas no corpo e tudo mais. Então, o ideal é que a mulher no puerpério, ela passe puerpério, né? Pelo menos obedeça pelo menos 40 dias sem relação, né? E quando acaba o puerpério, se a mulher estiver amamentando, amamentação exclusiva ou amamentação de forma bem intensa, ela não vai passar um período sem ovular. Tem mulheres que passam bastante tempo sem ovular, tá? Porque a amamentação, ela funciona como um método, né, de evitar uma gestação. Quando a mulher não amamenta, aí pode ter ainda uma dança maior dos hormônios, né? Ela vai voltar a ovular, só que vai ter um tempinho para poder voltar, tá? Então, assim, você pode ter uma orientação de como voltar isso direitinho. Quando a pessoa é acompanhada por um instrutor, ele vai orientar direitinho como é esse puerpério, como se faz o método Billings nesse puerpério, tá bom? A Júlia está perguntando quando e como começar. Então, se a pessoa é noivo, né, vai casar, é melhor começar a entender isso antes do casamento, tá? Começar a estudar, começar a mulher se observar antes do casamento. E para você ter um conhecimento. E aí, quando começar, o ideal é que quando a pessoa se casa, ela já se casa e é aberta à vida, tá bom? Porque às vezes a gente quer planejar um filho por motivos egoístas e não por motivos de saúde ou de condições, né? Geralmente são motivos em que volta para si. Então, o ideal seria começar, né, um casamento já aberto à vida e após o primeiro filho, começar a espaçar gestações, né? De acordo com os critérios em que podem ser levados para usar o método, tá bom? Então, gente, Yara entrou. A live vai ficar salva, tá bom? Quem não assistiu, vou salvar aqui e no meu canal. Gente, obrigada para quem ficou a live inteira. Obrigada pela interação de vocês. Foi muito bom, gostei muito de fazer essa live. Futuramente a gente vai estar expondo mais temas, né? Até por outras plataformas. Vão acompanhando aí meu perfil, tá bom, gente? Então, tchau e até mais.